de poder, verdade que liberta, nós queremos, unidos pela palavra, composto brota do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Amém? Vamos cantar a música Graça, número 120. Graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa no seu coração. A graça se explica em uma cruz. Eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dar a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não
esse foi o ato de amor que Deus enfrentou por cada um de nós, né? Ao morrer na cruz do Calvário, ele expressou a graça e misericórdia por cada um de nós. E mais uma vez nós queremos agradecer a presença de todos que se fazem presente em mais um culto de domingo, culto dos domingos especiais, né, Rubens? E queremos convidar a você a se colocar em pé para nós cantarmos o hino 344, Ó Cristão Avante, do Inário Antigo. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, guia ao batalhão, no calor da guerra, seu perdão. Ó cristãos avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com amor lutar. Ó cristãos avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos pereceram, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com amor lutar. Amém? Gostaria de convidar aqui à frente a irmã Badia para que faça oração conosco. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Pai, em cuja presença, um pouco de teus filhos, para te adorar, para te bendizer seu santo nome. E também aprender a mensagem que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa noite. Pai Santo, Pai querido, nos abençoe, nos ajuda, derrama o teu Santo Espírito sobre todos nós que estamos aqui. Seja com o pregador dessa noite, que vem falar espelhado por ti, que o Senhor derrama o teu Santo Espírito sobre ele, porque a cada mensagem que vem nessa noite, nós podemos ouvir e pôr em prática, Pai.
Pai Santo, abençoa todos que aqui estão e os que não puderam vir também, Pai. Essas bênçãos eu te peço agradecido em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmã Badia. Nesse momento, vamos ouvir uma mensagem musical com a Nathalie. Boa noite, igreja. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Amém? Hoje foi um dia especialíssimo, não é? Maravilha. Realmente, o louvor, nós iniciamos aqui, a irmã Vanessa, muito bem acompanhada com, eu não sei se duas aventureiras, é aventureiras ou desbravadoras?
Aventureira e desbravadora. A Nathalie é aventureira ou desbravadora, Nathalie? Desbravadora. Então, maravilhoso demais. Um grande presente. Deus seja louvado, Deus seja exaltado para todo sempre, porque realmente eu tenho falado já há alguns anos que as crianças não são o futuro da igreja. As crianças são o presente da igreja. Tá certo? A igreja, como disse o pastor ontem aqui no culto jovem, se a igreja compreender isso, a igreja se torna uma igreja viva, a igreja que tem criança, a igreja que as crianças participam do louvor e da adoração. Então, é maravilhoso isso. Nathalie, obrigado pelo presente. Vanessa, obrigado por você feito o louvor aqui com uma aventureiras e outra desbravadora, tá certo? Muito obrigado por tudo. A você que está aqui, seja muito bem-vindo, recebe o nosso abraço fraternal, carinhoso. Você que está nos assistindo também, em casa ou no local de trabalho, onde você estiver, que você se sinta abraçado também por nós. Receba o abraço aqui da igreja do setor Buritis, em Campos Belos, para todos, aonde você estiver, que você seja abraçada por todos nós, tá certo? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. A minha já está aberta aqui. Nós estamos nesses domingos, tratando dos domingos especiais, compreendendo a nossa história, fundamentalmente entendendo a questão do grande conflito, no contexto do grande conflito, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E nós já estamos no tema 2, hoje, neste domingo, dia 23 de agosto de 2026, nós estamos tratando o segundo tema, vamos tratar o segundo tema, cujo título é O Lar Perfeito. E eu estou na introdução do livro Grande Conflito. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem em casa pegar o seu livro ou pesquisar pela internet também, o Grande Conflito, prefácio, introdução do livro Grande Conflito. Tá certo? Então, capítulo 2, versículo 8, na Almeida Revista Atualizada. É a versão que nós vamos utilizar. Santo Deus, Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Santo Deus, aqui estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Novamente insistimos, persistimos e não desistimos de que o Senhor fale com poder a todos nós e que a nossa vida seja transformada para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajude, Senhor, perdoe os nossos pecados, nos purifique, nos restaure a Tua imagem e semelhança, é o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema é o lar perfeito. E o texto bíblico que fundamenta é Gênesis capítulo 2, versículo 8, na Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse texto resumido nos traz algumas informações importantes. Primeiro destaque que eu quero fazer é em relação à origem desta informação, onde está fundamentada esta informação. Essa informação é nos dada através da Bíblia, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos nenhuma dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós a aceitamos como a nossa única fonte inesgotável de informações que procede de quem? Do próprio Deus. Deus falando a nós, Deus nos orientando, Deus nos dando informações importantes para o nosso preparo, para que a gente compreenda a nossa história aqui nesta terra e nos preparemos para vivermos com Ele eternamente. Mas então, a Bíblia informa que antes do pecado, antes que o pecado entrasse no mundo,
Adão vivia em plena comunhão com o seu Criador. Esta informação ela é importante para nós. Por que que é importante que Adão, o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, viviam em íntima, em completa, em plena comunhão com o Criador? Isso tem uma implicação. Se esta condição é satisfeita, o homem em íntima, completa, plena e íntima comunhão com Deus, isso implica que entre eles, entre o marido e a mulher, existia também o quê? Íntima comunhão, íntima harmonia, total harmonia. E esta informação é dada para nós nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, portanto, irmãos, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, na linguagem que você pode entender, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e o Filho do homem. Pode-se dizer, então, da Bíblia, o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando esta informação ela é importante porque a palavra de Deus, este livro aqui, ela é como se Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós pegamos a Bíblia para estudar, para examinar, nós estamos, então, dialogando com quem? Com o próprio Deus. Essa imagem, ela é muito importante. E, no primeiro capítulo de Gênesis, nós somos informados da semana da criação. Só um Deus onisciente, onipotente, onipresente, pode dar informações tão precisas em relação à criação que o livro do Gênesis nos apresenta. No primeiro dia, Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus. Então, a primeira coisa que Deus criou, a luz. No primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o quê? Os céus. Os céus, olha aí, a Nathalie participou ali. Né? Os céus. No terceiro dia, o que Deus criou? E as plantas, Nathalie, perfeito. Deus criou também no quarto dia. E o sol, a lua e as estrelas, corretíssimo. A minha cola aqui está, confirmando tudo que você está falando, Nathalie. Então, e no quinto dia, Nathalie? E os animais. E no sexto dia? E o ser humano. Muito bem. Então, nós acreditamos, pela informação da Bíblia, e nós ousamos acreditar, porque isso vai contra a corrente majoritária, especialmente a corrente científica, acadêmica. A ciência nega isso, porque falam que nós somos frutos da evolução. Mas a Bíblia nos informa que nós fomos criados por um Deus amoroso, que preparou a terra, que cuidou da terra. E no sexto dia, além de Deus ter criado o homem, o que mais que Deus criou? Os animais terrestres. O que mais? Qual é o tema da mensagem de hoje? Vou repetir, vocês já esqueceram. É impressionante. O lar perfeito. E o texto que nós lemos nos diz o quê? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o quê? O homem. Deus preparou o primeiro ambiente, o primeiro lar, e colocou o casal lá, pôs nele o homem, o ser humano, os dois, homem e mulher, que haviam formado.
Então, nós vimos aí que o Éden, o jardim do Éden, é algo que é o objeto do nosso estudo dessa noite. Nós precisamos considerar o Éden como o lar, um ambiente que deu condição para que o lar fosse o lar perfeito. Como eu disse anteriormente, na introdução, antes que o pecado entrasse no mundo, Adão vivia em plena comunhão com o seu Criador. Então, Adão teve a experiência singular de viver num lar perfeito. A relação, queridos, por que eu citei aqui a questão da semana da criação? Porque a relação entre a semana da criação e o jardim do Éden é de continuidade. Preste atenção nisso. Continuidade, clímax e propósito. O Éden representa o ápice e o objetivo final de todo o processo criativo de Deus, descrito no livro do Gênesis. Então, toda essa semana da criação que a Nathalie citou ali, de core salteado, está na cabecinha dela, né? Ela compreendeu, ela está entendendo essa questão da semana da criação, o ápice, o clímax da semana da criação foi justamente a criação do Éden, onde Deus plantou um jardim e colocou nela o ser humano, o casal, Adão e Eva, para cuidar e guardar. De continuidade. Então, nós podemos entender que, como clímax da criação, Deus nos primeiros dias, Deus preparou o cenário, Deus preparou o ambiente. É como ontem aqui, no intervalo da escola sabatina para o culto divino, o Eduardo, junto com a irmã Andreina, fez um desafio para a igreja, vocês lembram? Qual foi o desafio que a irmã Andreina e o Eduardo, os dois, fizeram aqui ontem, no intervalo da escola sabatina para o culto divino? Isto, irmã Eurípides, arrumar a igreja. Por quê? Ele deu uma razão. Por quê? Inauguração, o aniversário e que mais? E que nós vamos receber coral, visitas importantes. Então, quando a gente recebe visitas importantes, o Eduardo até brincou dizendo que quando você recebe visitas em casa, você varre a calçada. Vocês lembram disso? Então, a semana da criação, Deus prepara, nesses primeiros 6 dias, ele prepara, organiza o caos que existia, e a terra era sem forma e vazia, existia o caos, e cria o ambiente, ambientes, no plural, luz, água, terra, e os seus habitantes, plantas, astros e animais. E quando Deus cria o jardim do Éden pode ser considerado, pode ser entendido também como não apenas um local, um simples local, mas um verdadeiro santuário, um ambiente perfeito e sagrado para a habitação humana. Então, Deus preparou o ambiente, colocou o jardim no Éden como um verdadeiro santuário, o primeiro santuário, e o alvo, tudo que foi feito na semana da criação converge para o Éden, que funciona como um palco central da história humana. Nós estamos estudando a nossa história, compreendendo a nossa história. Nós temos que entender que Deus criou tudo que existe em 6 dias literais, no 6º dia criou o homem, preparou um jardim do Éden e colocou lá, e este jardim do Éden era considerado um verdadeiro santuário, um local onde o homem tinha íntima comunhão com Deus e um com o outro.
era um ambiente perfeito. Você e eu não conseguimos imaginar esse ambiente perfeito, porque nós vivemos, a nossa experiência, ela se insere num mundo perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Então vocês não conseguem compreender, eu não consigo compreender a extensão, a importância, a relevância disso, porque a nossa mente só consegue ver o imperfeito. Só Adão e Eva teve o privilégio de conhecer um lar perfeito. Um lar perfeito. Então, como clímax, a criação, formação do Jardim do Éden. Como propósito do Jardim do Éden, a criação do homem. No sexto dia, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus para governar a terra. A função do Éden. Deus coloca o homem no jardim especificamente para o cultivar e guardar. Tinha uma missão. E a conexão? A ordem de governar dada na semana da criação começa a ser praticada de forma localizada e prática dentro do Éden. Bom, então nós vimos que é continuidade, clímax e propósito. Mas qual a relação que existe entre o Jardim do Éden e o sábado? Jardim do Éden era um lugar de descanso e comunhão. O sétimo dia, sábado, marca o descanso de Deus e a instituição da comunhão com a criação. Quando eu leio esse texto, quando eu estudo a Bíblia, quando eu releio esses textos do livro do Gênesis, eu fico imaginando, eu dou asas à minha imaginação e fico imaginando o que é passar, porque Deus visitava o homem regularmente durante os dias da semana, na viragem do dia. Em um determinado momento, Deus visitava o homem. Deus vinha para ter uma conversa com o homem, para interagir com o homem. Mas eu fico imaginando o que era o sábado para Adão e Eva, passando 24 horas de adoração com Deus. 24 horas de adoração, de louvor, de comunhão com Deus. O quanto isso era uma bênção, era um privilégio que a gente não consegue imaginar. O privilégio que é Deus Todo-Poderoso descendo, vindo aqui no Éden, para passar um dia com o primeiro casal, num lar perfeito. Que imagem maravilhosa! Que imagem maravilhosa! É isso que a Bíblia nos ensina e é nisso que nós acreditamos. Então, descanso e comunhão no dia de sábado. Dia de sábado não nos pertence, irmãos. Dia de sábado é um dia que nós devemos dedicar completamente em passar tempo, em dedicar todo o nosso tempo, querendo mais ao final, de comunhão, adoração, exaltando e glorificando a Deus. A gente ainda pode pegar um resquício, um pouquinho da bênção, das inumeráveis, das incontáveis bênçãos que Adão e Eva receberam no lar perfeito, quando esse primeiro casal teve a oportunidade de passar 24 horas de maneira intensiva, ao lado de Deus, em comunhão com Deus. E onde Deus está, quem é que está junto? Onde Deus está, quem é que está junto? Jesus está lá, Jesus, o Espírito Santo e quem mais? Os anjos. Imagine o Jardim do Éden tomado por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e mais ainda, hostes angelicais, anjos poderosos, ali no Jardim do Éden, louvando, exaltando e glorificando a Deus. Você acha que tinha voz dissonante, desafinada lá? O louvor era perfeito, tudo era perfeito. A função do Jardim do Éden
A relação com o sábado é de descanso e comunhão, e é um ambiente de encontro, é um ambiente de encontro. Mas também o Jardim do Éden tem o sentido, tem o simbolismo de templo, espaço sagrado, um espaço de comunhão. Nós poderíamos analogicamente compreender que se a terra é o templo, o Jardim do Éden pode ser considerado como o santo do santo. Vocês entenderam? Se a terra é o santuário, é o templo, o Jardim do Éden seria o santo do santo. Mas a Bíblia aqui, no capítulo 8, nos dá uma informação. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente. Do Oriente. Então a gente precisa entender isso. O outro desafio nosso no estudo de hoje é compreender o que significa, como compreendemos essa expressão na direção do Oriente. A expressão na direção do Oriente ou do lado do Oriente para o leste possui significados geográficos. Não é só uma questão geográfica, não é só uma questão teológica, não é só uma questão simbólica. Existem significados tanto geográficos, quanto teológicos, quanto simbólicos, muito profundos, que nós queremos aqui explanar, lançar alguma luz para que todos nós compreendamos na direção do Oriente. A expressão original no hebraico, Miquedem, que pode ser traduzido tanto por no leste, orientação geográfica, quanto desde a antiguidade ou no princípio, orientação temporal. Abaixo, 3 principais formas de compreender essa expressão do lado do Oriente. Do lado do Oriente, tem o primeiro significado geográfico, o segundo simbólico e teológico, e o terceiro temporal, duplo sentido. Em relação ao significado geográfico, para o povo de Israel, que recebeu o livro de Gênesis das mãos de quem? Bom, eu preciso abrir um parêntese aqui para explicar para vocês. O livro, a leitura complementar que nós estamos utilizando para fundamentar esta mensagem, ela é baseada no livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Eu estou pregando para vocês aqui a Bíblia, 100% Bíblia, mas eu preciso encorajar vocês a estudarem o livro de Ellen G. White, que nós acreditamos que é uma pessoa que recebeu orientações maravilhosas, inspiradas por Deus. É a nossa profetisa, sim. Nós não negamos isso. Ellen G. White nós temos como uma profetisa que recebeu informações, iluminação do próprio Deus e deixou mensagens muito positivas e afirmativas para nós. Então, nós usamos, sim, a Bíblia, 100% Bíblia, mas nós temos que entender que Ellen G. White escreveu um livro sobre a orientação divina também. E alguém perguntou, bom, se ela recebeu por orientação divina, por que que os livros de Ellen G. White não estão no cânon sagrado, não faz parte da Bíblia? Esta pergunta eu ouvi de um jovem, de um amigo meu, na Igreja Central de Caldas Novas, para o diretor para todas as obras de Ellen G. White aqui na América do Sul, o pastor Alberto Tim. E a resposta que ele deu na época, lá na Igreja Central de Caldas Novas, foi emblemática. Ele falou, os livros de Ellen G. White não estão no cânon, porque a Bíblia o cânon não foi decidido pela Igreja Adventista. Porque certamente que se a Bíblia fosse canonizada pela Igreja Adventista, certamente os livros de Ellen G. White faria parte do cânon sagrado. Mas o cânon sagrado, tal como nós temos aqui, ela é de origem o quê? Qual foi a igreja, a denominação
que criou, canonizou esses livros que nós utilizamos? Qual foi a igreja? A Igreja Católica, tá certo? A Igreja Católica tem 73 livros, a Bíblia na Igreja Católica. Uma informação para vocês que estão nos assistindo aí em casa também. Então, a Bíblia dos reformistas para cá diminuiu o número de 73, caiu para quantos? 66. E a Bíblia etíope é a que mais livros possui. Possui quantos livros? 80 e poucos livros. Bom, dito isso, nós precisamos entender que antes de Moisés, o período que passou foi de 25 séculos, ou seja, 2.500 anos, onde a informação era passada de pai para filho, de geração a geração, de pais para filhos, em gerações sucessivas, durante 25 séculos, 2.500 anos. A partir de Moisés, as informações começaram a ser escritas. Então, durante um período de mais ou menos 1.600 anos, a Bíblia foi escrita por homens. Tem uma informação que falta antes. Homens santos, inspirados por Deus. Então, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque no momento certo, passados 25 séculos, Deus deu orientações específicas para Moisés, a fim de que Moisés registrasse os primeiros 5 livros, que nós também conhecemos como Pentateuco. Quais são os 5 livros primeiros da Bíblia? Falta o 5º. Êxodo, Gênesis, Deuteronômio. E tem um 6º livro, que Moisés escreveu também. Qual foi o livro? Jó, exatamente, Renato. Então, nós temos 5 livros que compõem o Pentateuco e um 6º que dá uma informação muito precisa do livro de Jó. E o nosso primeiro tema foi fundamentado numa expressão do livro de Jó, 41:1, que nós estudamos aqui no domingo passado, nos domingos especiais. Foi o prefácio do livro Grande Conflito. L.G. White usa isso lá. Então, tudo isso eu estou dizendo para dizer para vocês que as informações que nós temos decorrem, 25 séculos de tradição oral. Qual a única possibilidade, queridos irmãos e amigos, da Bíblia, de Moisés ter conhecimento daquilo que aconteceu no princípio? Só por inspiração de Deus. Se Deus não tivesse revelado, com certeza Moisés não poderia escrever o que ele escreveu no livro de Gênesis, no livro do Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, e nem no livro de Jó. Só aí são quantos livros? De 66, 6, 10% do Velho Testamento foi escrito por Moisés. Moisés escreveu isso pela sua própria cabeça? Ele tirou isso da cabeça dele? Não, nós não acreditamos nisso. Moisés escreveu o que escreveu, por quê? Porque Deus revelou. Agora eu pergunto para vocês acreditam nisso? Nós acreditamos nisso. Então eu quero encorajar vocês que em algum momento possa ter algum tipo de dúvida, que não tenha. Acredite, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos e falamos isso em alto e bom som. Então, para o povo de Israel, e o autor de Gênesis, que habitavam da região de Canaã, Palestina, o Oriente apontava diretamente para a região da Mesopotâmia, atuais territórios do Iraque, Síria e Irã.
Então, do ponto de vista do povo de Israel, o Oriente estava para o lado da Mesopotâmia. Estou falando aqui do sentido geográfico. Isso aí, o livro do Gênesis fala quatro acidentes geográficos que ainda hoje permanecem e está descrito como fazendo parte dessa região da Mesopotâmia, lá no Oriente Médio. Os rios. Quais são os 4 rios? Pelo menos 2 ainda existem. Quais são os 2 que existem hoje ainda? Tigre e Eufrates, que correm no Oriente em relação a Israel. Mas também, na direção do Oriente, tem um simbolismo teológico. Na cultura bíblica e do Antigo Oriente Médio, o leste, onde nasce o sol, carrega uma rica bagagem espiritual. Significado é luz e presença divina. Onde Deus está, quem anda com Deus, anda em trevas ou na luz? Na luz. Então, a luz, o sol, quando o sol nasce, dissipa o quê? As trevas. Quando o sol nasce, as trevas se esvaem. Não tem como o sol nascer e continuar escuro, a menos que haja um eclipse, mas aí é uma outra história. Quando o sol brilha na sua plenitude, o que acontece? É luz, e onde a luz é símbolo da presença de Deus. Vocês compreendem isso? A luz é símbolo da presença de Deus. O Jardim do Éden estava para a banda do Oriente, ou seja, além da luz que Deus criou no primeiro dia, a presença de Deus também era uma luz contínua no Jardim do Éden. Nós estamos falando aqui do Jardim do Éden. Mas também, ao mesmo tempo que a direção do Oriente simboliza a presença de Deus, a luz, o símbolo da presença de Deus, é a mesma direção que aponta para o exílio. Após a queda, o movimento em direção ao leste passa a representar o distanciamento de Deus. Ou seja, quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, ele foi para a região do quê? Do Oriente. Quando o homem se afastou de Deus, quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou pelo lado do Oriente o quê? Um querubim que guardava o acesso do Jardim do Éden. Tudo isso são significados que na direção do leste simboliza, inclusive, a direção do exílio. E tem o significado temporal, o duplo sentido hebreu. Como a raiz da palavra, Kedem, também se refere ao passado ou à antiguidade, alguns antigos tradutores e teólogos, como os da Vulgata Latina, interpretaram a passagem como Deus tendo plantado o jardim no princípio, ou desde a eternidade. Embora a maioria das traduções modernas prefira o sentido geográfico, Oriente, Leste, o duplo sentido hebraico lembra o leitor de que o plano de comunhão com Deus, com o homem, existia desde a origem de tudo. E L.G. White nos informa, nos seus livros, que há no céu o quê? O Jardim do Éden no céu. Tudo isso, queridos, tudo isso que foi dito até agora, é só para dizer para vocês a importância do lar perfeito, porque o tema nosso aqui nesta noite é o lar perfeito. Sim, nós afirmamos, nós entendemos que o Jardim do Éden era um lar perfeito. Está correto esse entendimento. Está correto porque está de acordo com o relato bíblico de Gênesis. Esta perfeição do lar, do primeiro lar edênico, né? Esta perfeição se manifestava em um ambiente físico ideal.
fisicamente o local era ideal. Primeiro, nós precisamos, considerando a questão do ambiente físico, veja, o que o ser humano fez para tornar esse ambiente agradável, menos hostil? Imagine se não tivesse luz aqui nessa sala aqui. Como é que seria a nossa palestra, o nosso encontro aqui? Imagine quanto tempo nós ficamos aqui, congregando aqui, sem o ar-condicionado. Luz artificial, o ar-condicionado que pega o ar aqui e condiciona, refrigera, climatiza, o ambiente fica climatizado, tudo isso para propiciar para vocês e para mim um ambiente agradabilíssimo. Mas o Éden era ainda mais superlativo. Se vocês acham que esse ambiente é agradável, o jardim do Éden, preparado por Deus, era tudo climatizado. Era tudo perfeito. Todo o ambiente preparado especialmente para que o ser humano tivesse um ambiente o mais agradável possível. Clima e recurso. O jardim do Éden oferecia uma temperatura agradável e rios que garantiam solo fértil. Alimento abundante, não tinha escassez. No jardim do Éden não tinha preocupação com geladeira, não precisava de geladeira. Não precisava de ambientes frigorificados. Não. Por quê? Porque árvores frutíferas, variadas e saborosas, supriam todas as necessidades sem esforço doloroso. E beleza estética. Eu não sei se aqui, esta igreja contratou para pensar esse ambiente algum arquiteto, algum designer. Foi contratado, Roselene? Não, foi tudo ideia dos próprios membros aqui. Nós não contratamos um designer, uma arquiteta para poder pensar esse ambiente, mas olha só, que ambiente agradável. O Jardim do Éden teve como designer, como arquiteto, como planejador desse primeiro lar, o próprio Deus, o próprio Jesus. Olha que privilégio de Adão e Eva. Imagine essa cena, queridos. Imagine um lar preparado, tendo por designer, como arquiteto, o primeiro arquiteto, o arquiteto por excelência, a Deus. Por isso que eu quero recomendar que vocês leiam de forma, eu vou usar a expressão que me ocorreu aqui na minha cabeça, apaixonada, que vocês leem o livro Grande Conflito, assim como a Bíblia, de forma apaixonada, porque estas informações a Ellen White nos traz nesses livros dela. Beleza estética. O espaço foi projetado para ser visualmente harmonioso e agradável aos sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5. O Jardim do Éden foi preparado para nos impactar nos 5 sentidos. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, o que nós saboreamos, degustamos. Esse foi o lar perfeito. O lar perfeito tinha tudo isso. Relacionamento, além de ser um ambiente de recursos maravilhosos, o Jardim do Éden, como lar perfeito, tinha também um ambiente que propiciava relacionamentos puros. Harmonia conjugal. Harmonia conjugal. A união entre Adão e Eva era livre de egoísmo, vergonha, insegurança ou conflitos. Eu vou repetir, eu li rápido demais, vocês não entenderam. A união entre Adão e Eva era livre de egoísmo, de vergonha, de insegurança ou conflitos. Esse é o relacionamento puro,
conexão com a criação. Não só Adão e Eva viviam neste ambiente de relacionamentos puros, como havia uma convivência pacífica e de respeito mútuo entre os seres humanos e os animais. Ou seja, nós vivíamos de bem, né? O marido vivia bem com a esposa e o casal vivia bem com quem? Com os animais. Hoje os animais têm medo do ser humano, mas isso é outra história, a gente vai entrar nisso depois. Mas hoje eu quero falar do lar perfeito. Eu estou falando do lar perfeito. Também nós podemos entender como o Jardim do Éden, como um lugar de perfeição humana e bem-estar. Saúde plena. Né, irmã Alice? Saúde plena, sem dores, sem desconforto, sem pressão alta, no meu caso. Ontem nós tivemos um encontro sem o mal de Alzheimer, sem cardiopatia, sem doenças do coração, cardiovasculares. Nós não tínhamos, o corpo humano não conhecia a doença. O envelhecimento também não existia. A dor física ou a morte desconhecida completamente do primeiro casal. E além disso, além da saúde plena, ainda tinha um equilíbrio emocional. Inexistiam sentimentos negativos como a ansiedade, o medo, a culpa ou a solidão. Que maravilha! Olha, eu estou fazendo aqui um breve inventário, eu estou fazendo aqui um breve apanhado, um resumo, uma síntese do que era o Jardim do Éden, o primeiro lar perfeito. Para vocês compreenderem que a nossa história começou muito bem. Deus preparou tudo de maneira maravilhosa para nós, Ele preparou tudo para nós. A gente precisa voltar a analisar a nossa história e entender que os desconfortos que nós sentimos hoje, essa experiência nossa de hoje é estranha ao primeiro casal, antes do pecado. Equilíbrio emocional, e não existia sentimentos negativos, ansiedade, medo, culpa e solidão, não existia. E o mais importante, sabe o que existia no Jardim do Éden? Comunhão direta com Deus. Comunhão direta com Deus. Amém, sim. Comunhão, Deus habitava e caminhava no jardim, comunicando-se diretamente com o homem. Que imagem maravilhosa, queridos. Que imagem impactante. Que imagem que deve tocar o seu e o meu coração, o nosso coração, os nossos corações. Comunhão direta com Deus. Paz espiritual. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Nós não conhecemos a paz tal qual existia no Jardim do Éden antes do pecado. Paz espiritual. A ausência de pecado permitiu uma ligação espiritual plena, pura e sem barreiras. Sabe, diante disso tudo, eu preciso fazer agora o apelo final para os meus irmãos. Adão e Eva, preste atenção nisso, Adão e Eva foram os únicos personagens bíblicos que viveram a experiência de um lar perfeito no Jardim do Éden. Antes da desobediência, ali eles desfrutavam de comunhão plena com Deus, harmonia total entre si, ausência de dor, vergonha ou conflitos e um ambiente totalmente suprido. Adão e Eva foram os únicos personagens bíblicos que viveram a experiência de um lar perfeito. Isso está lá, está na Bíblia e está no espírito de profecia também. Em Jeremias 29:11,
eu tenho o primeiro apelo que eu quero fazer nesta noite, para os meus irmãos, para vocês que estão aqui, para vocês que estão na sua casa. Deus diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, Deus fala para nós nesta noite, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, para voltar, para tirar você deste mundo caótico, para levar você para o lar perfeito, o novo, a nova Jerusalém, o novo jardim do Éden. Mas em Isaías 46:10, Deus fala assim também, através do profeta Isaías, que desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, para vos dar os fins que desejais. Em João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu concluo dizendo, o que está em Efésios 2,10, pois somos feituras de quem? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Tudo isso, nós estamos aqui sim, nós cantamos ainda há pouco, que nós estamos num grande conflito, nós estamos estudando sobre o grande conflito. Mas eu quero a primeira informação, a primeira imagem que eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês, é que Deus preparou um lar perfeito e Adão e Eva viveram essa experiência. Nós perdemos, mas nós vivemos hoje pela fé de que o Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos restaurar e vai nos levar para Canaã celestial. Esta é a nossa esperança, queridos. E nós vamos enfrentar. Por isso que nós cantamos, ó cristãos, avante. Avante, não desanima, não esmoreça, tenha fé. Acredite no relato da Bíblia e acredita na restauração que Jesus vai propiciar. Já preparou para você e para mim. Então nós vamos cantar o hino que Martinho Lutero cantou no século XVI, Castelo Forte, porque Deus, nós estamos num mundo caótico, sofrendo as vicissitudes deste mundo pós-pecado, mas nós acreditamos que Deus vai nos proteger enquanto aqui estivermos e vai também nos preparar mais e melhor para vivermos com Ele eternamente na Canaã celestial. Essa é a minha mais doce e maravilhosa esperança. Então, por quê? Porque lá neste ambiente as minhas lágrimas serão enxugadas. Eu posso chorar aqui, mas o meu choro vai durar quanto? Uma noite, Vanessa, uma noite. O meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos cantar? Amém. Castelo Forte, Novo Inário Adventista. Vamos cantar com inspiração. Todos em pé. Destrói o pecado.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Nos dê uma semana na tua companhia. Que anjos magníficos em poder estejam ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. E que nós andemos, Senhor, de mãos dadas com o Senhor o tempo todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. E que em todos os momentos da nossa vida nós estejamos debaixo da tua proteção. Este é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.